encontros que já foram ao ar, que estão na web, na internet. São 45 encontros e já é uma boa caminhada. E do livro do Apocalipse, não sei se é o 8º, 9º, 10º, o nono programa, nono encontro nosso, que é muito bom. Nós estamos estudando o Apocalipse versículo por versículo e hoje começamos o capítulo 3º, o estudo da 4ª carta das 7 do Apocalipse. Dessa vez, a carta à igreja de Sardes, é o começo do capítulo 3. Já vimos todo o capítulo 2, que contém 4 cartas. A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Pérgamo e a carta à igreja de Tiatira. No capítulo 3 temos 3 cartas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mensagem à igreja de Sardes. Falemos um pouco dessa cidade. Sardes, antiga cidade real dos lídios. Seus cidadãos viviam, como os de Tiatira, principalmente do beneficiamento de lã. O declínio histórico que levou à insignificância de sua presente situação é bem o símbolo do que aconteceu com a comunidade cristã nos últimos tempos. Tratava-se, portanto, do ponto de vista econômico e industrial de uma cidade decadente. E a comunidade cristã passava por dificuldades. De outra ordem, evidentemente. Aqui se trata precisamente da ordem espiritual. Versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Então, aqui nós já temos a radiografia espiritual dessa comunidade. Diferentemente das outras, que apesar de uma dificuldade aqui, ali ou acolá, vimos a última, a de Tiatira, que era a tolerância com os hereges, e as outras também, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, essas outras tinham lá suas virtudes, tinham lá suas qualidades. Dentre os membros da comunidade havia pessoas valorosas, mas aqui não. Aqui é a comunidade toda que está morta. Vejamos que tipo de morte, vejamos a causa da morte. Anjo, nós já sabemos que se trata de um ser espiritual. A grande maioria dos exegetas não considera correta a interpretação dessa expressão anjo como se fosse o bispo daquela igreja. Mas se trata de um anjo espírito puro. Disso nós já tratamos quando, por ocasião da introdução das outras 4 cartas. É anjo mesmo. Lembrem-se, quem está falando aqui é nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado para São João. É um monólogo de Jesus perante o vidente, perante São João, apóstolo e evangelista, nesta visão, nesse êxtase que ele está tendo de tudo aquilo que ele está narrando, que ele está colocando por escrito. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus está falando de si. O que significa a expressão 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas? A explicação já foi dada no capítulo 1, versículo 4 e capítulo 1, versículo 16, que nós vamos ver agora. Voltemos os nossos olhares para o capítulo 1 do Apocalipse. João
às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, nesse versículo 4, temos 7 Espíritos, 7 igrejas. Tudo vai ficar claro no versículo 16. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Pulemos agora para o versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Claro? Muito bem. Ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Os 7 Espíritos de Deus, nós já sabemos que essa expressão se refere ao Espírito Santo da plenitude dos dons. É o Espírito dos 7 dons. É uma forma de se falar da totalidade dos dons do Espírito Santo. Conheço as tuas obras. É Jesus que está falando. E Jesus sabe de tudo da nossa vida. Sabe do passado, do presente e do futuro de cada pessoa. E sabe do passado, do presente e do futuro de todas as comunidades de pessoas. Sejam elas micro-comunidades, famílias, e sejam elas macro-realidades, comunidades no sentido amplo, cidades, enfim, países, continentes e assim por diante. Conheço tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Considerado por quem? Não por Jesus. Não pela Trindade Santa. Aqui não é muito claro o texto. Pode-se supor que se trata de uma consideração da parte dos próprios integrantes da comunidade. Eles se consideram vivos. E considerados vivos pelas outras igrejas. Vejam lá, aquela comunidade de Sardes é uma comunidade viva. São os juízos, os julgamentos, às vezes equivocados, que a natureza humana faz. Não é próprio do ser humano achar que aquele casal vive tão bem, mas só Deus sabe o que acontece em 4 paredes. Às vezes não acontece que nós julgamos uma pessoa tão piedosa. Na verdade, o coração dela, às vezes, Deus considera, Deus vê, Deus a enxerga, Deus julga, Deus sabe que aquele coração está muito distante dele. Aqui nós temos um paradoxo. És considerado, isto é, talvez para vocês, talvez para os demais, vocês sejam considerados uma comunidade viva, mas estáis mortos. Em outras palavras, eu conheço o que se passa dentro da comunidade. Eu sei o que de fato é a conduta de vocês. Estáis morto. A fé da comunidade morreu. Dentro em pouco ela estará extinta. Aqui não temos uma crise iminente. Nós temos uma tragédia já consumada. O texto não diz, Jesus não diz, estarás morto. Morrerás dentro em breve. Não, estás morto. É uma comunidade morta do ponto de vista espiritual. Eu penso que o versículo 1 está mais ou menos mastigado e explicado. De todas as igrejas até agora, essa 4ª igreja é a que tem a situação mais crítica, mais dolorosa, mais dramática. Versículo 2. Sê vigilante.
e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. O convite à vigilância, nós sabemos que é constante na pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo os discursos do fim do seu ministério, quando Jesus já está perto da sua paixão. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. E nesse sentido ele narra algumas parábolas. Os capítulos 24 e 25 de São Mateus, nesse sentido, nos presenteiam algumas dessas expressões. O tema da vigilância, ele é muito caro a nosso Senhor Jesus Cristo. Ser vigilante e confirma o resto que está para morrer. É uma censura extremamente forte. Um choque que poderá fazer a comunidade despertar de seu sono de morte. Morte aqui no sentido espiritual, evidentemente. O pouco que ainda existe realmente na igreja de Jesus em Sardes reduz-se a uma minoria em desaparecimento e a poucos sinais de vida. Talvez alguns, quando esse comentário estava sendo feito, tenham se lembrado da situação tão difícil da igreja em determinados lugares do mundo, onde outrora a igreja era tão viva, tão vigorosa. Pensemos na descristianização da Europa. Alguns países onde igrejas são fechadas, são vendidas, são transformadas, são destinadas a coisas profanas, por falta de fiéis. O crescimento do indiferentismo, do ateísmo e também de outras crenças, de outras convicções, isso é um fenômeno, lamentavelmente, existente, preocupante e recorrente na Europa. Outrora, um continente praticamente, inteiramente cristão. Nada, portanto, de novo debaixo do sol, como diz o livro do Eclesiastes. Nada de novo debaixo do sol. Já era um problema do tempo dos apóstolos no final do primeiro século da era cristã. Uma comunidade que está morrendo, que está desaparecendo. Mas ainda existe uma minoria. Versículo 3. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Sempre a ameaça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma intenção pedagógica, uma intenção catequética, expressão do amor dele. Quem ama, por vezes, precisa lançar mão desse expediente. Quem ama, por vezes, precisa ameaçar. A ameaça, advertindo a possibilidade da tragédia, ela é boa quando o ameaçador não tem a intenção, não tem o desejo que aquele mal aconteça. Mas o mal precisa ser dito, justamente para que a pessoa o evite. Quem ama, ameaça. Nesse sentido, por favor, a mãe, quando diz ao filho, se você não estudar, vai levar bomba na escola. Isso é uma ameaça. Mas a mãe não quer que o filho seja reprovado. Ela o diz, ela faz essa ameaça, com a intenção de chacoalhar o filho, que às vezes está relaxado, está acomodado e não quer estudar. Caso não vigies, virei como um ladrão. Se o apelo à conversão resultar em vão, haverá em breve um repentino e terrível despertar para os cristãos de Sardes, quando tiverem de se defrontar com um juiz que vem ao seu encontro sem ser esperado. Reparem que
o teor do versículo todo faz lembrar, quase que literalmente, a advertência de Jesus no capítulo 24 de São Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Aliás, a expressão virá como um ladrão também é utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo, no mesmo capítulo 24 de São João. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele se prepararia. Jesus se compara com o ladrão, justamente para mostrar que a vinda dele, que a hora em que formos chamados para nos apresentar diante dele, é uma hora imprevista. Não é hora marcada. Olha, eu digo para você que no final de setembro do ano que vem, às 10 horas e 30 minutos e 25 segundos do mês tal, eu venho chamar você. Não é assim que funciona. Nosso Senhor não manda esse recado. Pelo menos ordinariamente, há determinadas pessoas, sobretudo nos relatos, nos autos dos processos de beatificação e canonização de vários servos de Deus e beatos, onde consta realmente nosso Senhor Jesus Cristo manda um recado a determinada pessoa que ela se prepare, porque no dia tal ela vai ser chamada. É uma exceção. É uma exceção. Nosso Senhor julga oportuno para aquela pessoa dizer que vai ser chamada em determinada hora. Normalmente, porém, a regra é que ele não manda recado. Por isso, virá como um ladrão. Eu insisto nesse versículo, é uma advertência, não é muito doce, é sempre amorosa, mas aqui é incisiva, é um convite insistente para que olhe para trás e depois olhe para frente. Olhar para trás, lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. E como eles receberam? Eles receberam num contexto de privação, de perseguição. E como eles ouviram a doutrina? Ouviram com uma atenção tremenda. Ouviram dispostos a acolher a palavra. Abraçaram a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus, se fizeram batizar. Tiveram um histórico bonito, mas não mais no decorrer do tempo observaram essa palavra de salvação. Observa novamente, arrepende-te, e depois vem a advertência, porque quem vai chegar sou eu. Se vocês não observarem a doutrina, se vocês não guardarem a doutrina, eu virei como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Aqui, caríssimos, é muito importante que nós compreendamos a nossa hora decisiva como uma hora de surpresa. Vai ser a qualquer momento. Ninguém se presuma, porque nos últimos exames de HDL, de colesterol, disso, daquilo outro, ninguém se presuma seguro de acordar amanhã pela manhã. E ninguém se presuma na possibilidade de virar o ano que está terminando agora, em dezembro. Não. É tudo absolutamente surpreso, imprevisto, será a qualquer momento. É como se Jesus dissesse, o arrependimento é para agora, não é para amanhã, não é para depois. A observância é para esse exato momento, não é para depois. Muito bem, versículo 4. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. No versículo antepenúltimo, nós vimos que uma minoria não foi considerada por nosso Senhor morta. A grande maioria da comunidade está morta. Alguns, porém, não se contaminaram. E essas pessoas que não contaminaram suas vestes, é lógico que a contaminação aqui não é do ponto de vista sanitário, da saúde física e
bactérias, de vírus, de alguma doença mortal. Trata-se da contaminação espiritual. Trata-se do pecado, particularmente o pecado da idolatria, que era a grande sensação e a grande tentação do mundo antigo no tempo de São João. E esse problema, recorrente nas demais igrejas, aqui parece que fez mais estragos que nas outras 3 igrejas estudadas até agora. Vestidas de branco. A cor branca simboliza a pureza, mas também a alegria e o poder. É símbolo também da graça, é símbolo também da santificação. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, isso nós já vimos. A igreja de Pérgamo, o último versículo, diz: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Reparem bem o tema da pedra branca, Mais na frente, nosso Senhor Jesus Cristo vai dialogar com as almas daqueles que foram mortos, foram vitimados por causa da fidelidade a Jesus, e o diálogo das almas com Jesus, das almas com São João, é muito significativo. Depois, São João dialoga com Jesus. Quem são estes vestidos de branco? Eles vieram da grande tribulação. A gente vai ver essa expressão, é uma parte muito comovente, lá mais na frente, não é o momento agora. Por ora, veste branca, símbolo do poder, da realeza de Cristo, símbolo da graça, símbolo da santificação, símbolo da privação de qualquer vestígio de impureza e de imperfeição. A imagem da veste significa comumente a realidade profunda dos seres. Isaías 51, versículo 9. Desperta, braço do Senhor, desperta. Recobra teu vigor. Levanta-te como nos dias do passado, como nos tempos de outrora. Não foste tu que esmagaste Raabe e fendeste de alto a baixo o dragão? Desperta, põe teus adornos, Sião, veste teus trajes de gala, Jerusalém, cidade santa, porque não mais verás penetrar em tua casa, nem incircuncisos, nem impuros. Essa segunda expressão associa bem pureza à veste branca. Se eles vão vestir vestes brancas e o contrário é a incircuncisão e a impureza, a conclusão é óbvia. A veste branca é símbolo da pureza moral, da pureza espiritual, é símbolo da santidade. Próxima. Romanos 13, 14. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. A veste aqui, segundo São Paulo, é o próprio Jesus Cristo. Veste branca é símbolo da intimidade com Cristo. Vestir-se de Cristo, vestir-se da veste branca. São sinônimos, expressões sinônimas. 1 Coríntios 15, de 53 a 54, estamos citando textos para mostrar o que significa no Apocalipse veste branca. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Vestir-se da incorruptibilidade, que é a prerrogativa da pessoa que não mais está sujeita à corrupção, seja ela física, não adoece, não envelhece, não se cansa, vai viver sempre, e da incorruptibilidade também espiritual. Ela não mais está sujeita a pecar. No céu,
Eu vou usar uma expressão que não é muito correta. Mesmo que se queira, não se peca. Da mesma forma que no inferno, mesmo que se queira, não se arrepende quem lá está. São situações estáveis, situações irretratáveis, são situações irreversíveis. Quem está no inferno jamais se arrependerá e quem está no céu jamais pecará. É nesse sentido a incorruptibilidade moral, espiritual de quem se encontra no céu. Está claro? Colossenses capítulo 3, versículos de 9 a 12. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Por isso, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Aqui o revestimento é de predicados morais. Aqui o revestimento é de um homem novo, com todas as suas qualidades. É claro que temos que fazer aqui uma gradação, uma distinção. São Paulo aqui se dirige a quem está a caminho. São João, no Apocalipse, se refere aos que estão na glória a partir do capítulo 4. Mas como nós estamos estudando o capítulo 3, e ele se dirige à comunidade de Sardes, que ainda peregrina nesta terra, nesse sentido, essa veste branca, ela se refere também, a ela se aplica o texto de Colossenses 3, de 9 a 12. Mas lembrem-se que a partir do capítulo 4, já se fala das coisas que hão de vir. Por isso, as almas que estão com as vestes brancas já não estão sujeitas à possibilidade que é de todo ser humano aqui na terra de crescer nas virtudes. Lá eles já atingiram o ápice da perfeição. A veste branca lá é de perfeição e a veste branca aqui, Colossenses 3, com os demais textos, e Sardes, e o capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João, é uma perfeição que ainda caminha para a plenitude. São virtudes que podem aperfeiçoar-se, que podem crescer, que podem, como diz São Paulo, Filipenses 1,6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente, vai levá-la à perfeição. Todas essas virtudes a quem está aqui na terra são passíveis de crescimento. Lá no céu, não, porque já se atinge a perfeição e não há nada que se possa acrescer a quem já se encontra na glória. Porque lá, Cristo será tudo em todos e Cristo é a perfeição com P maiúsculo. É o perfeito e nós reinaremos nele e com ele e participaremos da vida dele. E lá não haverá qualquer possibilidade de acréscimo de nada, porque Cristo será tudo em todos. Versículo 5. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. A expressão vencedor já apareceu no Apocalipse, já estudamos isto. Vestes brancas também. Livro da vida apareceu e vamos tratar disso de novo. E o testemunho de Jesus diante do Pai e dos seus anjos. Uma novidade aqui que nós temos em relação aos evangelhos. Vamos ver daqui a pouco. Vencedor, nós já sabemos quem é. É o discípulo de Cristo que persevera até o fim. Só vence a batalha em prol da santidade aquele que no fim de sua vida, no último instante, no derradeiro segundo de sua peregrinação na terra, permanece fiel a Jesus, na amizade com Jesus, na graça de Jesus, na graça que é Jesus.
Ninguém, portanto, pode dizer que fulano, porque está em idade avançada, já é um vencedor. Não. Quem está em idade avançada também é tentado. Quem está em idade avançada também pode cometer pecado mortal. Quem está em idade avançada também pode trair nosso Senhor Jesus Cristo. A questão não é a idade avançada. A questão é saber se no último instante de sua vida ele se encontrou na fidelidade a Jesus, com uma fé intrépida, com uma esperança sólida e com uma caridade sem censura, na amizade com Cristo, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o vencedor. Ele pode dizer no derradeiro instante de sua vida: arrependido, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu terminei a minha carreira. Meu coração, nesse momento derradeiro, é somente de Jesus. Revestido de vestes brancas, não é ocasião para tratarmos dessa expressão que já foi tratada há menos de um minuto. E livro da vida. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. A lista dos cidadãos do céu que se encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos ver o que diz o Salmo 68, versículo 29. Sejam riscados do livro dos vivos e não se inscrevam os seus nomes entre os justos. Por favor, aqui é preciso transpor o nível da imagem para o nível do significado dela. Ninguém conceba o céu com um monte de livros lá, uma estante, uma espécie de prontuário, de obituário, ou de, sei lá, de arquivo, em computador, em armários, ou em prateleiras, como se nosso Senhor Jesus Cristo não soubesse da relação dos eleitos. Ele é Deus com o Pai, com o Espírito Santo, e Deus sabe de tudo. Deus não precisa de nenhum instrumento material para se lembrar, para ter no seu coração o nome dos eleitos. É uma imagem, por favor. É uma imagem. A lista dos cidadãos do céu, isto é, os eleitos. Livro da vida. Está escrito no livro da vida significa está no coração de Deus que sabe quem são os eleitos. Livro da vida é expressão humana para dizer a relação dos eleitos que só Deus sabe. Está claro? No Novo Testamento, nós temos alguns textos que falam dessa expressão, que, repito, não é uma expressão que deve ser levada ao pé da letra. No céu não tem livro, não tem armazenamento de informação, não tem pendrive como esse daqui que eu acabei de ganhar do Wellington, com muitas músicas clássicas para ouvir quando eu estudo. Não há nenhuma forma material de uma realidade na qual está contida essa relação. Essa relação está no coração de Deus. Só Ele sabe o número dos eleitos. Só Ele sabe quais são os eleitos. Lucas capítulo 10, versículo 20. São palavras de Jesus. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Eu paro aqui e insisto. No céu não há nenhuma parede com os nomes das pessoas. Não há nenhum memorial com os nomes das pessoas. É uma expressão figurada. Nós diríamos é um eufemismo, ou talvez uma metáfora. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. É um capítulo assustador, o capítulo da besta do Apocalipse. A besta cujo número é 666. Veremos quem é essa pessoa
E por que esse número? Então, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida, são aqueles que vão adorar a besta, vão adorar o dragão. Apocalipse 17:8, a fera que tu viste era, mas já não é. Ela deve subir no abismo, mas irá à perdição. Admirar-se-ão os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Todas essas imagens, não vamos tratar agora, a fera, enfim, o abismo, a perdição, etc. Mas o que interessa aqui é o livro da vida. Salta aos olhos uma coisa que merece aqui uma consideração. Escritos desde o começo do mundo. Isso no capítulo 17 do Apocalipse. Isso no capítulo 13. Desde a origem do mundo. Deus já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Só que esse saber, em se tratando dos condenados, não é um querer. É lógico que aqui estamos diante de um mistério. Deus, que sabe de tudo antes que as coisas aconteçam, Deus que é conhecedor, que é detentor do passado, do presente e do futuro, antes de nos criar, já sabia do nosso destino eterno. Isto é, se vamos para o céu ou não. Então, uma pergunta: se Deus sabe que determinada pessoa vai para o inferno, por que Ele a cria? Vamos colocar a pergunta de uma forma mais dramática ainda. Se Jesus, que é Deus, sabia que Judas iria traí-lo, por que o chamou? Agora eu vou fazer outra pergunta que todo mundo vai ficar chateado. Não é só Judas que peca. A senhora já cometeu muitos pecados ao longo da vida. E ainda vai cometer? O Senhor também? Eu também? Pergunta: se Jesus sabia que nós íamos cometer tantos pecados, por que Ele nos criou? Bom, agora parece que está mais fácil, depois que nós nos colocamos como culpados, fica mais fácil, pelo menos psicologicamente, compreender o que eu vou dizer agora. O Senhor nos cria porque Ele é bom. O Senhor nos chama porque Ele é bom. O Senhor é misericordioso porque Ele é misericórdia. A razão do amor não está fora do amor, está no amor mesmo. A razão do amor não está no amado, está no amante. Deus me ama não porque eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Deus me ama porque Ele é bom. Mesmo sabendo que eu ia pecar, Ele me amou. E por isso me criou, por amor. E por isso, apesar do meu pecado, me chamou. Mas algum problema continua. Se Deus, sabendo que esses pecadores, alguns deles, vamos imaginar, no fim de sua vida vão se encontrar em inimizade com Ele e irão para o inferno, por quê criá-los? A resposta está em Deus, não está fora dele, está no amor. Senhoras mães, todas vocês que já deram à luz, antes de vocês gerarem os filhos, será que em nenhum momento vocês pensaram que filho, quando cresce, quando aprende a distinguir o bem do mal, começa a dar trabalho, desobedece, irrita, é preguiçoso, desleixado, alguns até têm recaídas, tomam um pileque, se drogam, se prostituem? O risco existe ou não existe? Claro que existe. E apesar disso, vocês deixaram de gerar os filhos? Claro que não. Quem é mãe compreende melhor do que os homens, pelo menos a natureza da mãe.
foi programada, por assim dizer, exatamente para isso. Eu sei, eu solteira, ou casada que ainda não engravidei, eu sei que ao gerar um filho eu vou correr muitos riscos, eu vou ter muitos problemas. Os filhos vão me dar problemas porque eles são de natureza humana. Espero, meu Deus, que não sejam graves problemas. Mas filho, por ser humano, com exceção de Nossa Senhora, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vão cometer deslizes. Mesmo assim, a mãe, por amor, aceita gerar no seu ventre, colaborando com o gesto criador de Deus, essa criatura chamada filho. Claro que temos que fazer aqui muitas matizações. Deus, mesmo sabendo que eu ia pecar, me criou, me quis, me desejou desde o ab eterno. Porque Ele é bom. Porque Ele é amor. Agora vamos tratar do mais grave, a condenação eterna. Por que Ele me amou? E em vista da minha salvação, Ele criou-me para que eu fosse salvo. Ele me criou para ir para o céu. Ele me criou para a glória eterna. Todos foram criados para a santidade. Até o demônio. Todos os homens foram criados para a santidade. E em cada um deles, Deus incutiu a sua imagem e semelhança. Deu ao homem a capacidade de pensar, de decidir, de amar, de refletir sobre si. Basicamente, principalmente, a capacidade de entender e de decidir. E deu a todos os homens, concede a todos os homens, os meios de salvação. E dando os meios de salvação, respeita a liberdade que o homem tem de aceitá-los ou não, de rejeitá-los ou não. E por amor, essa capacidade de respeitar a soberania do homem é tão grande que Deus jamais força o homem a fazer o bem, nem jamais impede o homem de fazer o mal. E tudo isso por amor. Por isso, se o homem vier a ser condenado, não foi por vontade de Deus, mas por decisão do homem. E Deus Todo-Poderoso, em previsão dos deméritos do homem, respeita a decisão do homem de se condenar. E em previsão dos méritos do homem, porque o merecem. Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco porque o merecem. Para o céu vão os que merecem, isto é, aqueles que corresponderam aos méritos de Cristo. Para o inferno vão os que não merecem, mas não no sentido de que Deus criou alguns para o céu e outros para o inferno. A predestinação é só para o céu. Deus não destina ninguém para o inferno. Essa é a doutrina católica. Se alguns se condenarem, será, primeiro, porque como todos os outros homens foram criados para a santificação, como todos os outros homens receberam os meios de santificação. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas Deus julga de acordo com a capacidade que cada um teve. Deus não destina ninguém para o inferno. Deus assiste a todos por caminhos que só Ele conhece, por mecanismos que só Ele conhece, para possibilitar a todos os meios de salvação. A condenação, portanto, não é por desejo de Deus, nem por esquecimento dele. Ele se esqueceu e não deu condições para os outros se salvarem. Não, absolutamente não. Por isso, antes de nos criar, levando em conta, em previsão dos méritos daqueles que colaboraram com a graça de Cristo, o Senhor sentencia a salvação de todos. Já sabe quais serão salvos. Se forem salvos, porém, com merecimentos. Não por estalo de dedo. Já está escrito nas estrelas. Não existe isso. Vencedor. Eu sei que ele vai para o céu, mas ele tem que lutar.
ele tem que demonstrar que é vencedor, que triunfa, vencedor. E só se vence com méritos próprios, arregaçando as mangas e indo para o combate da santidade. E só se condena uma pessoa que não merece, tendo recebido os meios de santificação que Deus concede a todos, esses não corresponderam por decisão própria. E o Senhor, que por amor criou o homem livre e não quis forçá-lo a fazer o bem, nem impedi-lo de fazer o mal, do mesmo jeito que não forçou os meritórios, os que foram para a glória, não os forçou a fazer o bem, nem os impediu de praticar o mal, só que quando praticaram, se arrependeram. Sentencia a salvação de uns e permite a condenação dos outros. Apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me deste de comer. Reparem que a sentença de nosso Senhor não é por decisão dele, é por demérito deles. Eu tive fome e não me deste. Portanto, a causa da tua condenação não está em mim, está em ti. Ficou claro? Ficou claro aqui a sutileza? Tive sede e não me deste. Foste tu. A questão não está em mim. Eu não sou o causador da tua condenação. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não me visitaste. É de uma precisão cirúrgica o diálogo de nosso Senhor, as palavras do nosso Redentor. Muito bem. Proclamarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Vamos ver agora essa expressão em Mateus 10, 32 e Lucas 12, versículo 8. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Reparem que nesse texto, Jesus só fala de dar testemunho diante do Pai. Mas o Apocalipse, Jesus promete dar testemunho diante do Pai e dos anjos. Veremos por que essa diferença. Aqui é muito significativo, eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Dar testemunho de é uma expressão, digamos assim, forense. Então tem o julgamento, o acusado fica ali, o acusador fica acolá, e são chamadas as testemunhas. Testemunha de acusação, testemunha de defesa. Qual é o papel da testemunha de acusação? É dizer que o fulano é culpado. Nesse caso é o demônio. O demônio é o testemunha por excelência de acusação. O demônio constantemente está diante de Deus nos acusando. E nós vamos ver essa expressão no livro do Apocalipse. Foi extirpado, foi tirado o acusador, aquele que nos acusava diante de Deus. A gente vai ver, parece, nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. Está longe, está longe. E vai aparecer também uma ou outra ocasião fora desses dois capítulos. E a testemunha de defesa é aquela que diz, não, ele é inocente. Agora imaginem que bonito. Jesus diante do Pai dizendo, esse sempre me foi fiel. Essa não se envergonhou do seu nome de cristã. Esse sempre me pertenceu. Esse, apesar de suas fraquezas, lutou, se arrependeu, se mortificou, jejuou, lutou bravamente com as armas espirituais. Esse deu testemunho tão bonito de mim diante das pessoas. Esse me levou para os que vivem nas trevas. Esse consolou tantos corações. Esse foi tão caridoso. Esse, isso e aquilo outro. Imaginem que cena. Jesus dando testemunho desses eleitos, dessas testemunhas autênticas diante do Pai que está nos céus. Muito bonito. Lucas, capítulo 12, versículo 8. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Agora está explicado porque no Apocalipse, Jesus promete testemunhar os eleitos diante do Pai e dos anjos. Porque os anjos integram a corte celeste. Não se fala na Bíblia de Deus na sua glória, senão acompanhado, cercado
desta corte, a corte que serve o Altíssimo, seja no céu, seja na terra. Muito bem. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão sempre é utilizada para encerrar as cartas. Quem tiver ouvidos, ouça. E, de novo, não é o que o Espírito diz à igreja de Sardes, é o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem está falando, Dom José, não é Jesus? É. Só que Jesus age na força do seu Espírito. O Espírito opera, o Espírito realiza, o Espírito concretiza a obra de Jesus. O Espírito torna presente a pessoa de Jesus. Por exemplo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei reunido no meio deles. Jesus está aqui, nesse exato momento. Jesus está aqui, porque aqui há mais de 2 reunidos em nome dele. Só que a presença dele não é visível, palpável, sensível. É uma presença no Espírito. Por isso, Jesus fala, mas é no seu Espírito. É ele quem está falando para São João, mas compreende-se essa expressão, ouçam, o Espírito diz às igrejas. Jesus fala pelo Espírito. Jesus instrui pelo Espírito. Jesus ensina pelo Espírito. E assim, terminamos a carta à igreja de Sardes. Quem tiver ouvidos, Jesus não está insinuando que nós estamos privados dessas 2 partes do corpo. Nós já explicamos essa expressão. Isto é, se vocês tiverem um coração dócil, vocês vão acolher o que eu estou dizendo. Se vocês têm boa vontade, se vocês têm a docilidade do Espírito, é isso que quer dizer quem tem ouvidos. Se vocês realmente têm juízo, se vocês realmente têm um coração acessível a essa mensagem, vocês vão escutar. Caso contrário, não há ouvido material, físico, corporal, que dê jeito para a dureza do coração de vocês, porque entra por aqui e sai por aqui. É esse o sentido da expressão quem tem ouvidos. Está claro? Boa noite.